Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus retornou da Samaria para a Galiléia. Ele havia dito ali: o profeta não é honrado em sua terra. Mas alguns da Galiléia até o receberam muito bem, porque viram o que ele fizera na festa de Jerusalém, porque também estiveram lá. Jesus ficou em Caná, aquela cidade onde ele havia transformado a água em vinho. Subiu de Cafarnaum um alto funcionário do rei, que tinha um filho que estava muito doente. Aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, salva o meu filho, ele está muito doente. Desça comigo até Cafarnaum. Jesus respondeu-lhe: Se não virdes sinais maiores, não creiais. E ele disse: Mestre, venha comigo até Cafarnaum, porque meu filho está morrendo. Jesus disse: Seu filho está vivo, pode partir. Ele confiou na palavra de Jesus e pôs-se a caminho de volta para Cafarnaum. Enquanto caminhava, seus empregados vieram ao seu encontro e disseram: Teu filho está vivo. Ele perguntou aos seus empregados: A que horas aconteceu a cura do meu filho? Eles responderam: Foi ontem, mais ou menos, a 1h da tarde. Ele então constatou que foi no mesmo horário que Jesus disse: Teu filho está vivo. Assim, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou. E ele realizou esse sinal quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho de ontem, eu e você fomos convidados a percorrermos atrás de um cego de nascença. Um cego que foi progredindo paulatinamente na sua compreensão sobre o mistério de Jesus. Primeiro, Jesus é um desconhecido, alguém que ele ouviu falar. Depois, Jesus é alguém que cura os seus olhos, que coloca saliva e barro nos seus olhos. Depois, Jesus é um profeta. E finalmente ele chega a compreender que Jesus é o Senhor, é o Filho do homem, é o Filho de Deus, e prostra sobre os seus pés. Ele conseguiu enxergar. E ele acusava aquelas pessoas que estavam indagando sobre o que havia acontecido com ele, a incapacidade deles de enxergarem. Porque eles conheciam somente os conhecimentos acidentais sobre Jesus de Nazaré. Era de Nazaré, era filho de José, era filho de Maria, tinha irmão dentre eles. Mas tudo isso ainda são informações humanas, que são incapazes de nos levar à fé se o Senhor não abrir os nossos olhos. Porque ao Senhor nós só podemos ver com os olhos do Espírito. A Jesus também, como Deus, nós só podemos compreender com os olhos do Espírito. Por isso hoje nós vemos Jesus retornando então da Samaria para a Galiléia, sua terra. Terra de incredulidades. Terra onde os seus conterrâneos ficam admirados com a sua pregação, mas tem também o coração cheio de incredulidade. E eles pedem a Jesus sempre sinais miraculosos, sempre sinais extraordinários. Mas desta vez um grupo de pessoas acolhe Jesus até com boa vontade, porque eles viram o que Jesus havia feito na festa de Jerusalém. Eles também estiveram lá. Mas o conhecimento ainda que eles têm de Jesus é um conhecimento interesseiro, é um curandeiro, é um taumaturgo, é alguém que poderia trazer benefícios para a sua cidade. Ainda é um conhecimento limitado. Mas mesmo assim eles acolheram Jesus bem. E eis que chega até Jesus, vindo de Cafarnaum, um alto funcionário do rei, que ouviu falar sobre Jesus e que ele estava voltando da Judéia para a Galiléia. E ele vai fazer um pedido especial: meu filho está doente, desça comigo até Cafarnaum. Vamos comigo até Cafarnaum. E Jesus vai recordá-lo aquilo que ele havia dito aos seus conterrâneos: vocês querem sinais. Então ele vai dizer: se você não vir sinais maiores, não acreditarás.
E ele vai suplicar ainda com mais insistência: Senhor, venha comigo até Cafarnaum, porque meu filho está morrendo. Jesus não vai fazer nenhum rito miraculoso. Jesus não vai fazer nenhuma pregação longa. Só vai falar para ele: vá embora, seu filho está vivo. Ele foi embora. Ele acreditou na palavra de Jesus. Ele não duvidou. Ele foi embora. E é no caminho, quando ele está voltando, então, de Caná para Cafarnaum, é ali que ele vai receber a notícia pelos seus empregados: seu filho está vivo. E ele vai perguntar que horas aconteceu que ele ficou curado. E eles disseram: foi ontem, mais ou menos, a 1h da tarde. E ele constatou que foi naquele momento, quando Jesus havia dito: seu filho está vivo. E ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de 2023 anos de história, nós ainda temos muitos batizados em nossa igreja que ainda não conseguiram ver o Senhor. Receberam por tradição o batismo, acolheram por tradição de família a Eucaristia, a Crisma, mas ainda não conseguem acolher como pastoreio a palavra de Jesus. Ainda não conseguem enxergar além das aparências. E muitos até procuram as obras de Deus, mas não querem o Deus das obras. Por isso não conseguem crer. E vão estar sempre sedentos e famintos de milagres. E vão transformar Jesus mais num gênio da lâmpada para resolver os problemas de suas vidas do que no Senhor para segui-lo, para acolhê-lo na fé. Não por maldade de coração. Talvez sim por uma evangelização insuficiente, por uma evangelização fraca. Talvez também mesmo por dureza de coração, por falta de interesse de querer progredir nesse caminho de enxergar melhor a Jesus. E assim, como aquele outro cego, que quando Jesus coloca o dedo sobre os olhos dele, ele começa a enxergar e ver os homens como se fossem árvores, quer dizer, ainda não tem uma clareza, ainda não vê com nitidez. Muitos dos nossos batizados ainda não conseguem enxergar Jesus com muita nitidez. Por isso, não dão valor à missa dominical, por isso não dão valor à vida de oração, por isso nunca visitam as Sagradas Escrituras, por isso não buscam mais os outros sacramentos. E volto a repetir, não é por maldade de coração, mas é porque ainda Jesus não se manifestou plenamente em suas vidas. Ainda não conseguiram enxergar com clareza Jesus, mesmo tendo recebido o batismo, mesmo tendo feito a Eucaristia, mesmo tendo recebido a Crisma, muitos ainda vivem como pagãos, porque não conseguiram ver, não conseguiram encontrar a Jesus de Nazaré. No próximo domingo, eu e você seremos conduzidos à casa de Marta e Maria para chorarmos com ela a morte de Lázaro, seu irmão. E que também possamos ouvir de Jesus: saia do túmulo da indiferença, saia do túmulo da ignorância, saia do túmulo da preguiça, saia do túmulo da agitação, saia do túmulo, para que possas também conhecer a ressurreição, de que Jesus é a ressurreição. Que esta palavra de hoje ajude você e a mim a mergulharmos nesse mistério de fé e fazermos desse tempo quaresmal esse tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o tempo da salvação. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.